Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Pai Sebastião de Ossanha, na nação de Oxóssi na Umbanda e Tata Caveira na Quimbanda. Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo e vamos comentar um pouco a respeito da tão temida segunda-feira, né? Para quem é umbandista, para quem é da nação ou para quem é de todas, né? De todos os lados, né? Da Umbanda, da Quimbanda, da nação. Primeiro é aquela coisa assim, ó, o costume. O fulano reclama, o Beltrano lá fala, aí vai na onda, né? Primeiro é isso. Depois para puxar assunto, né? Para puxar assunto, a segunda-feira ruim, né? Coisa e tal. E outra coisa é falta de orientação, falta de fundamento, né? Não quer dizer que seja 100% isso. Eu que estou comentando na minha casa, né? Então não quer dizer que outros não façam, né? Mas para quem tem umbanda e quimbanda, tem que tratar o Exu na segunda-feira à noite, apenas na segunda-feira à noite, no cruzeiro, que é uma coisa bem simplesinha, né? Tem os rituais dos Exus da segunda, tem o ritual do Lodê na segunda-feira também, para quem é da nação, né? E aí, quando a pessoa não faz o ritual, o que que acontece? Esse ritual, a segunda-feira já começa trancada, pesada, né? A saudação do Lodê, quando a pessoa sai de manhã cedo na segunda-feira, né? Pode ser feita até na saída da porta, né? Sauda o Lodê ali, né? A lupo, né? Sauda o Lodê ali, né? Na saída da porta, quando vai sair para trabalhar, vai sair para viajar, né? Pede licença para andar nos caminhos, né? Andar pelos caminhos. E também vamos comentar aqui a respeito de antigamente. Antigamente, os pais de santo, as pessoas que eram prontas, elas usavam a cor do seu orixá, né? A calça branca, camisa verde, podia ser de Ogum, podia ser de Oxóssi, um caboclo de mata, né? Camisa vermelha, calça branca, podia ser um Ogum e assim por diante, né? E os demais médiums da casa que não eram prontos, mas estavam no caminho, todos vestiam branco, né? Todos vestiam branco, né? É um assunto bem interessante, né? Hoje em dia não se vê mais isso, né? Hoje em dia a pessoa ela entra na corrente, né? E já tá com a cor daquele orixá, daquele caboclo, já inicia com tudo ali, né? E antigamente também as entidades para serem coroadas, as entidades para ganharem a sua indumentária, que era a capa, uma roupa específica, né? A entidade tinha que mostrar para o pai de santo que ela merecia aquela capa, né? De que forma? Não precisava fazer uma mágica, não precisava fazer um milagre, apenas trabalhar, né? Apenas trabalhar, né? É, o médium ser constante na sessão, frequentar todos os rituais, todas as sessões, né? E trabalhar o caboclo, trabalhar incorporado ali e mostrar que ele sabia trabalhar, né? E saber, e aí o pai de santo, a mãe de santo ia olhando ao longo do tempo, né? E aí ele ia decidir se os caboclos mereciam uma capa, mereciam uma coroação na Umbanda, uma coroação na Quimbanda, né?
conforme o desenvolvimento da entidade ali nos trabalhos, né? Principalmente, principalmente quando chegava eguns na casa, que muitas vezes o egum ele vinha encostado em uma pessoa lá da assistência e se manifestava. Às vezes ele estava encostado até no próprio médium, né? Ele se manifestava, né? E também ali o caboclo ia mostrar o seu valor incorporado. Abrindo um parênteses, que hoje em dia, está acontecendo uma romantização, né? Romantização dos caboclos, dos exus, né? Antigamente os caboclos eles eram mais brutos, né? Caboclo não pedia desculpa, caboclo não pedia perdão, ele só dizia salve, né? Do tempo que os caboclos somente dizia salve, né? É bem interessante, né? Eu não sei o que está mudando aí, o que mudou, né? Mas vamos puxar um outro assunto agora que me veio aqui nesse momento, me veio à cabeça aqui. Primeira coisa, assim, ó, alguém fala alguma coisa, tem quatro, cinco lá para reclamar. Dizer que é isso, é aquilo, que não está certo, que enche de defeito, né? Mas tu vai ver, a pessoa nem conhecia o assunto, muitas vezes, muitas vezes. A pessoa nem sequer conhece o assunto do que ele está falando, mas ele quer criticar, né? Então o que acontece? Hoje em dia as pessoas estão falando cada vez menos, né? Então é, você que está aí assistindo esse vídeo, a gente não vai pegar essa parte aí, mas a humanidade ela está caminhando para o contato por telepatia. Pode me chamar de louco, pode dizer que eu sou louco, né? Porque um médium que convive ali no meio de caboclos, de espíritos, é um médium 24 horas por dia, né? Então a mediunidade ela não tem hora para acontecer, né? Não tem hora. A mediunidade não é a incorporação, é a mediunidade, né? E muitas coisas que eu gostaria de passar para cada um de vocês, de contar aqui para cada um de vocês, eu não posso dizer, eu não posso falar. Primeiro, por causa das diretrizes do YouTube, né? Se sair alguma palavra, o meu vídeo é excluído, né? Isso eu quase sofri já por isso aí, né? Eu já passei por situações assim. É uma palavra numa frase que tu disser ali já não serve. O YouTube bloqueia o vídeo ou exclui, né? Outra coisa, existe as leis da Umbanda. As leis da Umbanda, conforme o médium, ele não é permitido a falar, né? Vamos dizer assim, falar mais que a boca, vamos dizer assim, né? Se é que você me entende, né? Existem as leis da Quimbanda, as leis da Quimbanda também, que é exatamente a mesma coisa. Não pode falar demais, né? Isso não é para todos os médiums, né? Porque existem dezenas, centenas de médiums, né? Tem um médium que é para o momento, tem um médium que é para ontem, e tem um médium do amanhã, né? Existem vários médios, se é que vocês me entendem. E a nação também. A nação também tem as suas leis, né? A mediunidade, a pessoa
não consegue controlar. Ninguém controla uma mediunidade. Mas existe um processo muito grande daquela pessoa que está iniciando na religião, né? Quando eu digo religião, eu estou falando da nação, da Umbanda, da Quimbanda, né? Aquele processo que está iniciando o médium ali, ele muitas vezes ele bota na cabeça que ele quer ser um médium assim, assado, e aí ele se perde, né? Porque ele não espera pela sua evolução, pela sua própria evolução. O médium, o que seria o ideal? O ideal é a pessoa vestir sua roupinha de branco, ir lá para a sessão, né? Desenvolver, se o caboclo está encostando, se o caboclo está chegando, se o caboclo já chegou, se o caboclo está girando, porque na Umbanda o caboclo ele gira, na nação o santo dança, nos Exus o Exu ele gira também, né? Então, existe alguns parâmetros que estão sendo deixados para trás, que estão caindo por terra, infelizmente, né? Eu não estou criticando ninguém, nenhuma casa, não se ofendam comigo. Eu estou apenas falando do que eu vivi, do que as experiências que eu tive, das experiências passadas, né? Em vários lugares, né? Então, a minha casa sempre foi a casa da minha mãe de santo, né, até ela ter partido. Né? Depois eu vim para dentro da minha casa, mas nunca deixei de visitar outras casas também, né? É muito bonito a gente sentar lá na assistência, ficar olhando, assistindo, né? E a manifestação de caboclos na assistência, né? Existe uma porcentagem muito pequena quando realmente é o caboclo e quando é a intenção do médium de querer incorporar, porque a casa tem uma vibração boa, uma coisa assim, né? A mediunidade, o médium não controla, e tão menos as entidades que ele recebe também não se controla, né? Não tem como controlar, né? Um dia eu estava numa casa, aí eu vi uma pessoa, ela foi tomar um passe, e ela foi tomar o passe com um caboclo. Aí tomou o passe com aquele caboclo. Aí ela passou pro outro caboclo, passou pro outro, passou pro outro. Ela tomou o passe com 5 caboclos, mais ou menos. E o último caboclo que ela tomou o passe era um caboclo do médium que estava começando na casa. Estava liberado para dar passe, mas o caboclo não era pronto. E os 4 anteriores eram entidades mais velhas e entidades prontas, né? Então, tá certo isso aí, né? Coloquem aqui nos comentários, deixa aqui embaixo aqui. Tá certo? Na minha opinião aqui, de um bandista, não tá certo. Porque quando tu toma o passe de um caboclo, tu fica com a vibração daquele caboclo. Mas se tu passar para o outro caboclo, aquele outro caboclo vai tirar aquela vibração daquele anterior e vai colocar a dele. Entendeu? Porque tu tá tomando passe com aquela outra pessoa. E aí o último não era pronto, né? Aí o que que acontece? O caboclo que não era pronto, ele tira a vibração do passe dos outros 4 que eram prontos e deixa a dele que não é pronto. Faz mais ou faz menos? Faz menos, porque o caboclo não é pronto. E os outros são entidades prontas, né? Então ali cai por terra as oportunidades, que de repente o primeiro caboclo lá que deu passe, que ele era um pronto, que ele pode ter visto algum problema que ele ia poder ajudar com aquela oportunidade ali,
não vai poder mais poder ajudar. Porque quando a entidade pronta, ela dá o passe na pessoa, ali naquele momento, ela tira uma pequena fração do negativo do corpo da pessoa. Quando a pessoa vai para casa dormir, aí espiritualmente o caboclo vai até aquela pessoa, né? E termina o seu passe espiritualmente. É assim que um caboclo dá passe. O passe do caboclo não é no momento ali. No momento acontece um passe material e uma pequena parte do negativo que está na pessoa, ele sai, uma pequena parte, ele fica no terreiro ali, cai por terra, fica no terreiro. Né? E depois, espiritualmente, o caboclo vai até aquela pessoa. Né? Estou até repetindo para frisar bem isso aí, né? Então, assim, ó, se vai tomar um passe num terreiro, toma um passe só com quem, por exemplo. Quando eu comecei no terreiro da minha mãe de santo lá, que eu nem sabia quem era o Sebastião lá, tava lá na corrente lá, eu via que tinha, assim, ó, 4 caboclos prontos, incluindo o dono da casa. Esses caboclos tinha fila de pessoas para tomar passe com eles. E com os outros que não eram prontos, não tinha ninguém, né? Mas por quê? Porque já eram pessoas que já sabiam, né, do que ia acontecer futuramente, né? Se termina uma sessão e tu já pode tomar uma cerveja, pode ir para festa, pode ir para balada, pode ir para festa, para balada, porque em algum momento tu vai dormir. E aí no momento que tu dormir, é como se tocasse um alerta lá para aquele caboclo que te deu o passe. Dormiu. O que tomou o passe lá, vocês estão entendendo? Ele dormiu. Então o caboclo vai lá espiritualmente e termina o serviço. Mesmo alcoolizado, porque quando tu tomou o passe, tu não tinha álcool no sangue. O álcool veio depois. Então o caboclo, a entidade, ele sabe separar muito bem isso aí, né? Então, assim, ó, momentos que não se deve tomar passe, quando as mulheres estão nos seus dias, né, com o dedinho cortado, né, nos dias que está descendo as suas regras, né, quando a pessoa tá bêbada, né, tá muito bêbada, né, então não pode, tem álcool no sangue, né, então não pode. Por que que não pode? Né? Eu sempre vou atrás do porquê do porquê. Eu vou beber 5, 6 cerveja. Aí eu vou lá naquela sessão tomar um passe. A vibração negativa que está no meu corpo vai espalhar para todo mundo ali que está dentro da sessão. Vai espalhar para aquelas pessoas que não estão preparadas para receber uma carga negativa tão forte. Porque quando a pessoa está bêbada, ela baixa muito a vibração boa e a vibração negativa aumenta bastante, né? Então, o mal que é eu que estou cometendo, é eu que estou levando para dentro do terreiro, né, de alguém, porque lá tem entidades prontas, essas entidades prontas eles vão suportar a carga negativa, mas tem pessoas que estão na assistência, tem crianças, tem outras pessoas que estão começando na corrente, são pessoas novas que estão começando. Essas pessoas, eles não vão suportar a carga, né? No outro dia vão se sentir mal, no outro dia vão ter um mal-estar, não vão dormir bem, né? Tudo isso acontece, né? A Umbanda não é muitas vezes aí o que eu vejo muitos falando por aí, não é. A Umbanda, a nação, a Quimbanda,
tu vai construindo, é como construir um castelo. O castelo, ele é forte, resistente depois de construído. Primeiro tem que colocar a pedra, uma após a outra, para ir construindo aquele castelo ali. E é dessa forma que a Umbanda funciona, né? Hoje em dia eu vejo pessoas indo de casa em casa, vai nessa casa, não sei, vai lá na outra, não sei, vai lá passa em 10 casas de Umbanda, né? Que antigamente os pais de santo chamavam de pau de bandeira, pessoas que iam em mais de uma casa, né? Tu pode ir lá fazer uma visita, pode ir em quantas casas quiser, ninguém proíbe, né? Pode ir em quantas casas quiser, mas o pau de bandeira é aquele tipo de pessoa que vai ali naquela casa, faz uma obrigação de cabeça, entra para casa, na outra semana tá noutra casa, no outro mês tá noutra casa, o ano que vem tá em outra casa. Esse é o pau de bandeira, né? São pessoas que não param em casa nenhuma. Por quê? Aí é uma história complicada, porque muitas vezes a própria pessoa ela não se permite ser ajudada, ela quer um milagre. Aí tu vai na igreja católica, vai lá na Universal, vai em qualquer outra religião. Hoje no mundo existe mais de 140 mil religiões, né? 140 mil religiões no mundo todo. Só na Índia existe mais de 30 mil deuses, né? Só na Índia. Na África, tu vê os pais de santo, eles são especializados, tem todo o conhecimento de um único santo, né? Não é que nem aqui no Brasil. No Brasil tem pai de santo que ele conhece do Lodê a Oxalá, conhece 16 santos, conhece 18 santos, né? Conhece 24 santos, né? Que tem candomblé, tem o gueto, tem várias, né? Tem Jeju, Jejexá, tem o Jeju com Oió, tem Cabinda, tem várias religiões, né? Mas aí eu te pergunto o seguinte: qual é a religião que faz um milagre instantâneo? Tu chegou lá, tu sai dali, tu vai ganhar na Mega Sena, tu vai ser gerente de uma empresa, tu vai ter um salário de 30 mil reais. Qual é a religião que te dá isso de um dia para o outro em 24 horas? Não existe, não existe. É aquela história que eu falei agora há pouco, é o castelo. Tu vai construindo aos poucos. E outra coisa que eu acredito piamente, né, e os pais de santo antigamente, eles acreditavam piamente também, porque eu conversei, convivi com muitos pais de santo aí que tem uma história de 60, 70 anos dentro da religião. O filho de santo que vem para tua casa de religião, aquele filho de santo que bate lá na tua porta, quem escolheu ali foi o dono da casa, que escolheu aquele filho, e a entidade daquela pessoa que está chegando, que ele nem sabe quem é ainda aquela entidade. Mas o caboclo, a cabocla, ele que escolheu a casa. O Exu não escolhe a casa, ele abre o caminho para que tu chegue a uma casa, mas ele não escolhe a casa. Quem escolhe a casa é o caboclo ou o preto velho, pela Umbanda. Pela nação, o orixá de cabeça. Muitas vezes o pai de santo não sabe quem é o teu orixá de cabeça. O pai de santo, tu mesmo não sabe quem é o teu orixá de cabeça, mas o teu orixá de cabeça escolheu aquela casa ali. Aí como que tu sabe isso? Quando tu chega na casa, com o passar dos dias, com o passar das horas, tu vai gostando de estar lá, dentro daquela casa.
Um exemplo que eu posso dar é assim, ó, quando eu ia na casa da minha mãe de santo, que as minhas obrigações estavam tudo lá na casa dela, eu me sentia melhor na casa dela do que na minha própria casa, dentro da minha casa. Quando eu estava na minha casa, eu tinha a sensação que estava faltando alguma coisa. Aí eu ia lá, a minha mãe de santo fazia sessão na quarta-feira. Quando tinha sessão de Exu era no sábado, né? Então, aí eu passava outros dias também para fazer obrigação, fazer um trabalho, alguma coisa, ajudar ela em algum trabalho também, né? Tivesse ali que segurar alguma coisa, né? Então, uma vez eu perguntei para ela o porquê que eu me sentia melhor na casa dela do que na minha. E ela me respondeu, é que as tuas obrigações estão aqui, né, na casa. Então é essa sensação que a gente tem quando a gente está na casa certa, né? Antigamente, os pais de santo, ele chegava lá na casa deles lá, tu já era atendido. Tu participava de uma sessão, já recebia um passe, já tinha outros tipos de trabalho que já faz ali no mesmo dia, que dá para fazer, aquela coisa toda, né? E. Peraí que eu tô perdendo o fio da meada aqui, ó. Agora eu perdi o fio da meada. E aí. Ah, voltou. E aí, o que que acontece? Tu não entrava para casa imediatamente. Tu participava dos trabalhos, tu ficava na assistência, tu não ia para a corrente, salvo alguns casos, né, de emergência, por causa de saúde, por algum motivo